3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Skill of Space. Cá estamos num sábado. Isto não é patrocinado pela Água das Pedras, não, Água das Pedras Limão. Eu simplesmente gosto imenso, mas imenso disto. Tanto isto como freeze. Passo bué viciado nisto. É água, mas pronto, também bebo água. Para minha defesa. Ora bem, já me ia babando. Enfim, cá estamos. Eu vou tentar. Eu devo-vos dizer uma coisa. Antes de sequer começar o Skill of Space, eu devo-vos dizer que a paixão pelo YouTube está a voltar. Eu acho que vocês devem ter percebido isso nos últimos tempos, que eu fazia vídeos sempre que me apetecia, sem um objetivo específico. Eu acho que essa paixão, a paixão por apostar mais no YouTube, mais em mim, é isso que eu estou a fazer de certo modo na relampada também. Mas o Skill perdeu-se, o filme by Andre também perdeu-se ali, e agora estou cada vez mais a ter aquela vontade de continuar, de investir nisso. E isto para dizer o quê? Que eu, em 5 anos, recebi o meu primeiro YouTube Paycheck. É verdade, eu recebi pela primeira vez dinheiro do YouTube. Então, para quem não sabe, agora os canais para serem monetizados têm que ter mais de 1000 subscritores e têm que ter mais de 4000, acho que é 4000 horas de vistas, não é? 4000 horas de visualização por parte da audiência. Mas, back in the day, quando aqui o André começou o Skill, não era preciso nada disso. E, essencialmente, eu estou monetizado por causa disso mesmo. Porque entrei numa altura em que não era necessário nada dessas coisas. E então, eu, pela primeira vez, cheguei ao limite da conta de Google AdSense, de Google Ads, e finalmente recebi o meu primeiro YouTube Paycheck. Para que conste, foram apenas 70 euros em 5 anos, é verdade, é quase nada. Mas de certo modo, e atenção, não faço vídeos do YouTube por causa de dinheiro, não é isso, mas de certo modo é especial ser recompensado, sabem? Pelo conteúdo que venho a fazer no YouTube, pela experiência que as pessoas dizem que têm, ou que tinham quando vinham os meus vídeos, porque estava a falar ontem com um amigo meu que é o LC Flash, o William Campos, e estava-lhe a dizer que o Skill, de certo modo, é um canal que morreu, que já morreu, ou que está muito parado, ou está quase nas últimas. E ele disse-me ao contrário, ele disse-me, não, estás apenas parado, porque tu és uma referência no YouTube cá na Madeira e etc. Eu humildemente rejeitei essa análise do Liam, mas fiquei a pensar nisso. E fiquei a pensar tanto nisso que esqueci-me de pôr aqui o nosso temporizador, como sempre. Yeah. E já agora, eu tenho um tema para falar, isto foi só uma introdução, e tenho um tema para falar, e isto foi uma dica com um amigo meu, que é o Jaime Simões. Acho que é ok dizer o teu nome, não é? Eu sei que o Jaime está aqui a ver isto. Foi o Jaime Simões que disse, rapaz, tens que organizar os teus pensamentos, enfim. E eu já estou a desviar. Já começamos o nosso temporizador e eu venho falar-vos sobre inteligência artificial. Inteligência artificial, e este tema surgiu-me porque uma coisa que eu faço quando vou cozinhar, antes de cozinhar eu arrumo a cozinha. Devia de ser um bocado ao contrário, eu devia de limpar a cozinha e lavar a louça depois de fazer o jantar. Mas não, eu deixo tudo para o dia seguinte e antes de fazer o jantar limpo tudo e lavo tudo. Enfim, uma má gestão de prioridades aqui. Mas muitas vezes o que é que eu faço é eu coloco os meus fones e ouço podcast. Eu estava a ouvir um podcast que é A Place for Humans, do Dakota Wint, e ele estava a falar de variadas coisas. Uma delas é a inteligência artificial, que vem-me também lembrar de uma conversa que tive lá com o pessoal do Estúdio 21, com a Andreia. Nós estávamos a discutir com muito fervorosamente,
a questão da inteligência artificial. Nós não concordávamos com imensas coisas, enfim, estávamos lá a discutir e foi um exercício muito interessante de tentar perceber este fenómeno. Porque o que é uma inteligência artificial? Uma inteligência artificial é uma espécie de código, não é? São páginas e páginas e páginas de código que tenta simular o cérebro humano, mas numa máquina. Numa máquina que não tem basicamente quaisquer tipos de barreiras para o processo pensativo, os processos de consciência, processos racionais. Portanto, uma máquina sempre será mais eficiente do que um ser humano, não é? Porque nós, ao final de 100 anos, ou até 100 anos, nós morremos e ao longo disso o nosso cérebro vai se deteriorando. Com uma máquina isso não funciona, tanto que até se nós criarmos uma inteligência artificial hoje em dia, ela consegue fazer cálculos que nós nunca conseguiríamos fazer numa vida inteira. E a máquina, a inteligência artificial, faz em apenas 1 minuto ou 10 minutos, vai depender daquilo que nós estamos aqui a fazer. Portanto, claramente, as inteligências artificiais têm a capacidade de nos superarem a nível racional. Claro que há certas coisas que provavelmente as inteligências artificiais não irão conseguir replicar no cérebro humano, como os sentimentos, mas eu já estive menos convencido disso. Eu acho que agora temos que ter muito cuidado. E porquê que eu digo muito cuidado? Da mesma maneira como o Elon Musk fala de que a Google tem que parar de brincar aos deuses e tem que ter muito cuidado com a liberdade que dão às inteligências artificiais, eu de facto fico a pensar que isto não é apenas um trabalho de ficção, que isto não é apenas uma Skynet do Terminator, nem outra coisa que se pareça. Eu acho que nós temos que ter mesmo muito cuidado. E fica aqui um pensamento. Nós estamos a fazer avanços tecnológicos para Marte e para possivelmente colonizarmos um dia outros planetas e quem sabe irmos para outros sistemas solares. Aliás, vem muito da natureza humana querer se expandir em tudo, não é? Eu acho que o universo em geral, uma lei do universo é essa mesmo, a expansão de tudo e tem tudo uma linha cronológica, não é? A continuação do tempo e etc. O que eu acho é que o ser humano, os nossos corpos biológicos são muito frágeis. Nós nascemos neste planeta e presumo que nós estamos destinados a morrer neste planeta. O que é que eu quero dizer com isto? Só o facto de um astronauta passar 1 ano na Estação Espacial Internacional tem muitas sequelas e ficam imensos meses, imenso tempo a recuperar de situações que os músculos, os ossos, a circulação, o coração, etc, os órgãos passaram enquanto estiveram em gravidade zero, não é? E logicamente isso irá acontecer quando nós, seres humanos, formos para Marte. Temos que estar num ambiente controlado, com a mesma gravidade que temos aqui na Terra, para que os nossos músculos, para que os nossos ossos não se desfaçam, não é? É por isso que os astronautas estão constantemente a exercitar-se lá em cima na Estação Espacial Internacional, porque nós não somos capazes de adaptar-nos assim tão bem a um outro planeta, a um outro completo clima, environment, não é? Portanto, fica aqui o pensamento de que é bem provável que, e seja inevitável, nós criarmos uma inteligência artificial para que um dia possamos fazer upload da nossa consciência, porque até hoje em dia nós não sabemos o que é a consciência. Quem sabe um dia saberemos assim mais cientificamente o que é, ou biologicamente, transferirmos a nossa consciência para uma máquina, para um corpo mecanizado, talvez como uma espécie de cyborg, para que a gente nunca morra, não é? Para que nós aguentemos esses mesmos ambientes caóticos para o nosso corpo biológico.
Quando nós entramos numa nave à velocidade da luz e nós vamos para outra galáxia que está, por exemplo, isto é um exemplo, atenção, que está a 1000 anos-luz, mesmo que estejamos à velocidade da luz, nós vamos demorar 1000 anos a chegar lá. Portanto, um ser humano não tem 1000 anos para chegar lá, a não ser que seja uma nave muito grande e haja geração em geração, mas nós nunca iremos chegar lá vivos. Agora imaginem só, se nós criarmos uma inteligência artificial que pode ou não ter a nossa consciência, pode ser uma inteligência artificial que nós sejamos os overlords, não é? Que nós controlamos tudo e etc. Essa inteligência artificial tem sim 1000 anos pela frente. Essa inteligência artificial daqui a 1000 anos vai chegar lá e vai fazer a mesma performance que faria há 1000 anos atrás. Porquê? Porque é uma máquina, é tudo mecanizado, não há prazo de validade para certos tipos de materiais. O aço inoxidável, por exemplo, são materiais que não se degradam. E então, em ambientes controlados, podem demorar milhões e milhões de anos. Outro pensamento é que nós, seres humanos, partilhamos este mundo com outros seres vivos. E nós damos por garantido, e ainda damos por garantido, que o planeta é nosso. E podemos fazer tudo o que queremos. Nós, como raça humana, nós fazemos de tudo, nos habitats destas diferentes espécies, no mar, nos oceanos, no próprio ar. Na Amazónia, nas florestas, nas selvas, nós destruímos tudo, nós damos tudo por garantido que é nosso. Porquê? Porque à partida nós somos a raça mais inteligente, somos a espécie que vive neste planeta mais inteligente e isso dá-nos o direito, ou o possível direito, não é? Nós nos convencemos disso, de que somos donos de tudo e temos que reaproveitar e tirar todos, mas todos os recursos que temos aqui na Terra. Agora imaginem só, uma máquina, uma nova raça, uma nova espécie, uma nova vida, um novo tipo de vida que nós ainda não compreendemos, sendo criada por nós, com esta personalidade tão expansiva e destrutiva. Imaginem só uma inteligência artificial a perceber-se daquilo que é e a perceber-se que não precisa dos seres humanos para nada. Já pensaram nisso? Imaginem um coletivo de inteligência artificial que pensam tudo em inteligência conjunta, tipo as abelhas que trabalham tudo para a mesma coisa, as formigas que trabalham todas ordeiras para a mesma coisa, uma consciência geral da inteligência artificial, ok? A perceber-se que o ser humano não vale para nada, que eles por si próprios conseguem expandir-se, conseguem evoluir sem o ser humano. Eu acredito que isso um dia irá ser a realidade. Eu não estou aqui a fazer especulações nem nada, mas se vocês pensarem um pouco, é bem plausível que isso aconteça. É bem plausível que numa Matrix, por exemplo, e não estou a falar da simulação, isso é um outro tópico para outro vídeo, mas estou a falar no mundo real da Matrix, para quem viu o filme, sabe que a Terra é controlada pelas máquinas e usam o ser humano como uma espécie de combustível para aquilo que estão a fazer. Então colocam todos os seres humanos, as consciências todas, num ambiente controlado. E esse ambiente controlado é a Matrix. E mantêm-se lá, enquanto as máquinas fazem a sua coisa. Okay? E controlam-nos como ovelhas, como nós controlamos ovelhas. Imaginem isso. Okay? As máquinas, sendo criadas por nós somos os deuses delas, sendo criadas por nós, têm a mesma personalidade ou as mesmas instruções que temos para expandir e destruir e reivindicar. Agora imaginem isso acontecer com essas inteligências e acontecer connosco, de sermos apenas e exclusivamente ovelhas para eles. Ou formigas, imagina só. Provavelmente os extraterrestres, e isto já estou a desviar, mas os extraterrestres são tão avançados que nós somos apenas minhocas para eles. Nós olhamos para minhocas e nós não queremos saber das minhocas. Muitas das vezes nem sequer olhamos para elas, não pensamos nelas. Agora imaginem só. Talvez somos minhocas para isso.
E um dia seremos minhocas para a inteligência artificial. Portanto, temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Já acabamos o nosso tempo, fica aqui os pensamentos. E para terminar, um pensamento ainda mais maluco. Se eu vos fizer a pergunta, o universo está em constante expansão? Têm certeza mesmo disso? Vocês vão me dizer provavelmente, se forem o mais sincero possível, não sei. E se eu fizer a outra pergunta, o universo tem um limite, ou seja, chega a um ponto que para de expandir? Se vocês também forem sinceros comigo, vocês vão dizer, não sei. Isso é a vida. Nós não sabemos. E se nós não sabemos o que é a vida, imaginem só que está tudo predestinado e que existe, portanto, o destino. E que nós, seres humanos, somos apenas um casulo para a inteligência artificial, para esta nova vida tecnológica que não terá fim, que provavelmente, com tudo bem certeiro, vai sobreviver até o final do universo e vai conquistar o universo todo. Porquê? Porque nós fomos criados para a criar. Estamos aqui só de passagem. Muito obrigado e até o próximo Skill of Space.